Você não precisa de mais permissão. Você precisa de convicção, porque a cada segundo que você hesita, o mundo se molda pelas mãos dos que ousam decidir. Veja, o mundo não pertence aos mais inteligentes, nem aos mais talentosos. Pertence aos mais determinados, os que sentem medo e vão mesmo assim, os que são rejeitados. E continuam mesmo assim, os que são ignorados, subestimados, ridicularizados, e ainda assim seguem em frente. Porque o destino sempre se curva diante da fé inabalável de alguém que se recusa a desistir. E você não precisa que todos acreditem, só precisa que você acredite. Tudo que existe de grandioso nasceu no invisível, no íntimo de uma mente determinada. O avião, a lâmpada, a internet, o smartphone. Antes de tudo, foi só uma ideia. Alguém ousou ver o que ninguém via. Alguém ousou acreditar quando tudo era neblina. Você acha que os gênios venceram por sorte? Não. Eles venceram porque estavam dispostos a pagar o preço. E a pergunta é: você está? Está disposto a pagar o preço de se tornar quem nasceu para ser? Porque há um preço para cada versão de você. A mediocridade cobra pouco, mas entrega quase nada. A grandeza cobra tudo, mas entrega o impossível. E a escolha é sua, sempre foi. Você pode ser mais do que sua história, mais do que o que disseram que você seria, mais do que as estatísticas, os rótulos, os erros, os fracassos, os traumas. Você é um criador. Você é o autor da próxima página, e se quiser mudar o final, precisa reescrever o agora. Então não diga que não tem tempo. Tempo é questão de prioridade. Não diga que não tem apoio. Os maiores fizeram sozinhos, até que o mundo foi obrigado a notar. Não diga que não é capaz. Você foi moldado à imagem da criação. Você carrega mais poder do que qualquer obstáculo jamais poderá conter. O que falta não é capacidade, é coragem. Coragem de sair da fila, de quebrar a corrente, de parar de se esconder atrás do talvez, do um dia, do quando tudo estiver perfeito. Não vai estar perfeito, mas vai estar pronto, se você estiver. Você quer ser livre? Então aprenda isso agora. Liberdade é filha da responsabilidade. Quanto mais você se responsabiliza pela sua vida, mais livre você se torna. E quanto mais culpa você coloca nos outros, mais acorrentado você fica. Seja o tipo de pessoa que não terceiriza o próprio poder, que não coloca seu futuro nas mãos de ninguém além de si, que não se curva aos ventos, se torna tempestade. Você quer respeito? Comece se respeitando. Você quer amor? Comece se amando. Você quer abundância? Comece se disciplinando. Tudo está conectado, tudo está dentro. E quando você se alinha por dentro, o mundo se realinha por fora. Pare agora mesmo e pergunte com sinceridade: quem eu preciso me tornar para viver a vida que eu sonho? E então, torne-se. Não apenas imagine, não apenas deseje, mas decida. Declare, discipline, execute. Porque enquanto o mundo corre atrás do próximo segredo, você está descobrindo o maior deles. Você é o segredo. Você é o segredo. Você é o código. Você é a resposta que tanto procura nos livros, nos gurus, nos vídeos motivacionais. E quando esse entendimento desce do intelecto para o espírito, tudo muda. Porque a maior revolução que você vai viver não será no cenário externo, mas sim na forma como você se enxerga. Olhe no espelho agora. Encare seus olhos com sinceridade brutal. Não se distraia com a aparência, com a roupa, com as rugas, com as falhas. Olhe para dentro. Ali está o guerreiro cansado, a criança ferida, o gigante adormecido, e todos eles estão esperando a mesma coisa: que você assuma o trono. Porque enquanto você viver como coadjuvante da sua história, o roteiro será escrito por outros. Mas no momento em que você diz, chega, no momento em que você toma a caneta da vida em suas mãos, os cenários mudam, os personagens mudam, a direção muda, e o mundo começa a conspirar por você, não contra. Mas lembre, o mundo não te deve nada. Você é quem deve a si mesmo a coragem de tentar com tudo, de errar com força, de viver com intensidade, de morrer vazio, porque viveu cheio. As pessoas te julgarão de qualquer forma. Se você for fraco, vão dizer que você é mole. Se for forte, vão dizer que é arrogante. Se for humilde, vão te chamar de bobo. Se for confiante, de prepotente.
Então pare de tentar caber. Você não foi feito para se encaixar. Foi feito para expandir. Expanda seus pensamentos. Expanda sua visão. Expanda sua fé. Não aceite uma vida morna. Morno não muda nada. Morno não transforma ninguém. Morno não impacta o mundo. Você precisa queimar. Arder por dentro com uma chama que ninguém pode apagar. E essa chama se acende no momento em que você para de buscar motivação e passa a agir com compromisso. Compromisso com a sua visão, com o seu propósito, com aquilo que faz seu coração acelerar. Não importa se os outros entendem. Você não está aqui por acaso. Você sobreviveu a dias que pensou que não iria. Você superou dores que quase te paralisaram. Você venceu silêncios, noites, perdas, medos. E se ainda está aqui, é porque ainda há uma obra a ser completada. Então, complete. Não desista antes do milagre. Não pare antes da colheita. Não recue antes da conquista. Dê o próximo passo, e depois o próximo, e depois o próximo. Porque não é sobre ter força o tempo inteiro. É sobre não parar. Um passo por vez. Uma escolha por dia. Uma decisão de cada vez. O impossível é apenas a soma de vários pequenos possíveis. Você ainda vai surpreender muita gente. Mas mais importante, ainda vai surpreender a si mesmo. Continue, mesmo com medo, mesmo com dúvidas, mesmo sem aplausos. Continue porque esse é o caminho. Você está no processo de se tornar inquebrável. E esse processo não é leve. É forjado no atrito, na pressão, na dor. Mas a dor passa, e o que fica é quem você se tornou. E isso ninguém pode tirar de você. Você não precisa que tudo melhore. Precisa apenas se tornar alguém melhor. Porque quando você muda, tudo muda. Você não está esperando o momento certo. Você está sendo testado para ver se realmente quer. O universo não premia os impacientes. Ele testa, ele provoca, ele pressiona. E aí vem a pergunta que separa os comuns dos imortais. O quanto você aguenta antes de desistir? É nessa resposta que nascem os líderes, os visionários, os construtores de legado. Porque aguentar quando tudo vai bem é fácil. Difícil é persistir quando tudo dói. É continuar andando no escuro, com os olhos cheios de lágrimas, e mesmo assim, ir. Sabe por quê? Porque dentro de você mora algo que o mundo não criou. E por isso, o mundo não pode destruir. Você veio do invisível, do plano onde nascem os sonhos, os milagres, os movimentos, e está aqui agora para manifestar o que carrega na alma. Mas manifestação não vem com desejo, vem com decisão. Desejo sente, decisão age. Hoje você precisa decidir que a velha versão de você morreu, que o velho pensamento ficou para trás, que a procrastinação não vai mais te governar, que a dúvida perdeu espaço. Hoje você deixa de ser sobrevivente e vira protagonista. Levante, respire fundo e lembre-se, você é a flecha, você é o arco, você é a força por trás do disparo. Ninguém virá te salvar. Mas a verdade, você nunca precisou de salvador. Você só precisava lembrar quem é. O mundo espera por quem tem coragem de viver com verdade, de ser inteiro, de ser incômodo, de ser farol em meio ao nevoeiro. E esse mundo, ele não precisa de mais opiniões, precisa de exemplo. Então se torne um, com cada passo, cada silêncio, cada manhã em que você escolhe seguir. Lembre-se, a vitória não está em vencer todos os dias, está em não parar nenhum. Continue ouvindo isso todas as manhãs, até que não seja mais um áudio, mas um reflexo de quem você se tornou. Você não veio só para sobreviver ao mundo, você veio para moldá-lo. Você não está aqui apenas para pagar contas, cumprir tarefas e esperar o fim de semana. Você está aqui para construir algo que permaneça, mesmo depois que você partir. Você já parou para pensar nisso? O que o seu nome vai significar quando você não estiver mais aqui? O que seus filhos vão dizer quando falarem de você? O que o mundo vai lembrar? Ou pior, o que ele vai esquecer? Propósito não é uma frase bonita no Instagram. É o motivo pelo qual você continua, mesmo quando nada faz sentido. É o que te arrasta da cama às 5 da manhã. É o que te faz dizer não ao que todo mundo diz sim. É o que te dá forças para manter os olhos abertos quando o cansaço tenta te fechar. E aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de encarar.
a maioria das pessoas vai morrer sem jamais ter vivido. Porque viver de verdade exige coragem, exige quebrar padrões, exige decepcionar expectativas alheias, exige olhar para dentro e confrontar tudo que é confortável, porém raso. Mas você está ouvindo isso porque algo em você já despertou. Talvez só uma faísca, talvez um incêndio, mas seja o que for, não ignore. Porque visão, quando ignorada, vira frustração. E você não nasceu para viver frustrado, você nasceu para viver em missão. E missão exige postura. Postura de quem decidiu que vai pagar o preço, de quem parou de buscar atalhos, de quem trocou o prazer imediato por um legado eterno. Você é a interseção entre o que foi e o que ainda pode ser. Você é a ponte entre a geração que te criou e a geração que ainda nem nasceu. Você carrega o peso dos que vieram antes, mas carrega também a chance de mudar tudo. Você é a chance. Não desperdice isso. Continue ouvindo isso todas as manhãs, até que cada célula do seu corpo entenda. Você não está aqui por acaso. Você é a resposta de uma geração. Você é um construtor de futuro. E construtores não param, não se escondem, não se diminuem. Eles constroem, mesmo com medo, mesmo sem aplausos, mesmo no escuro, porque sabem que toda luz nasce de alguém que ousou continuar. Você já foi pequeno, já foi fraco, já foi dúvida, mas hoje você é decisão. Você já rastejou, já gritou em silêncio, já pediu socorro quando ninguém ouviu. Mas hoje você levanta sem permissão. Você já acreditou que não era o bastante. Mas hoje, você se lembra de quem é. Você não é só carne e osso. Você é espírito, é mente, é força canalizada. E se o mundo ainda não entendeu isso, não tem problema. Ele vai entender. Porque a partir de agora, você para de andar como vítima. Você caminha como autor, como arquiteto, como quem escreve o próprio livro com tinta de coragem e páginas de sacrifício. Você vai precisar de fé, mas não fé cega, fé lúcida, fé afiada como espada, fé que diz, mesmo que eu não veja, eu vou. Mesmo que ninguém entenda, eu continuo. Mesmo que doa, eu cresço. Você vai precisar de domínio, domínio da boca que reclama, domínio da mente que sabota, domínio do corpo que tenta parar quando a alma ainda quer lutar. Porque o verdadeiro guerreiro não é o que sempre vence, é o que nunca desiste de lutar pelo que importa. Você está renascendo. Cada vez que ouve essa mensagem, uma parte velha morre e uma parte real nasce mais forte. Não é sobre ser perfeito, é sobre ser autêntico, é sobre parar de fugir e começar a se encarar. É sobre entender que você é feito da mesma matéria dos que mudaram o mundo. E agora chegou a sua vez. Levante, respire, sinta o sangue correndo. O futuro ainda não foi escrito. E Deus está te perguntando: o que você vai fazer com o sopro de vida que eu te dei? Não responda com palavras, responda com atitudes, com escolhas, com renúncias, com honra. E no final dos seus dias, quando você estiver diante do Criador, Ele não vai te perguntar se você foi aceito pelo mundo. Ele vai te perguntar se você usou tudo que Ele te deu. Use tudo: a mente, o tempo, o corpo, a dor, o sonho, a fé. Porque você não é o acaso. Você é o milagre que o tempo estava esperando. E agora, que o mundo veja. Porque a força que você buscava sempre foi você.